noite a todas e todos. É com muita satisfação que a Faculdade Unida de Vitória dá continuidade ao Congresso Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, a Conferência do Nordeste, 50 anos depois. O Congresso começou com as apresentações das comunicações na parte da tarde. Agradeço de antemão aquelas pessoas que se inscreveram e apresentaram as suas contribuições, que esperamos são importantes para a compreensão do protestantismo brasileiro e também da sociedade brasileira. Neste momento, eu gostaria de chamar as seguintes pessoas para compor a mesa aqui, neste momento. Chamo principalmente aquelas pessoas que trarão contribuições que também consideramos importantes para esse congresso, para esse evento e para a proposta de estudo do protestantismo e da sociedade brasileira. Eu queria chamar o professor Dr. José Bittencourt Filho, pediria que ele tomasse assento conosco aqui. Ele proferirá a palestra de abertura desse congresso e, no devido momento, ele será também apresentado a todas e todos. O professor Dr. Zuínglio Mota Dias, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O senhor Anivaldo Padilha. O reverendo João Dias de Araújo. O reverendo Joaquim Beato. O professor Vanderlei Pereira da Rosa, diretor da Faculdade Unida de Vitória. Professor Dr. Júlio Zabatiero. Professor Dr. Ronaldo Cavalcante. Professor Dr. Rubem Azevedo Alves. Queria agradecer a todos vocês que se encontram aqui. Esperamos e temos certeza disso, que a contribuição de todos vocês será importante para o andamento da proposta deste evento. Com isso, e com a composição desta mesa, nós damos por encerrado, vejo que eu estou um pouco nervoso, faz parte do jogo e da brincadeira, damos continuidade, então, a esse evento, né? Eu queria fazer algumas observações em torno deste evento e não especificamente o porquê dele, isso eu vou deixar para o professor Vanderlei. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas que nós consideramos importante
e que, de alguma forma, orientam a nossa motivação para esse trabalho. No ano de 2000, foi publicado um importante livro na França, do filósofo Paul Ricoeur, chamado A Memória, a História e o Esquecimento. La mémoire, l'histoire, l'oubli. E uma das questões que motivou o Paul Ricoeur a produzir esse livro foi uma questão que já o perseguia há muito tempo, que é a questão da narração. E o Paul Ricoeur sempre foi muito preocupado com esta questão da narração e a importância de qualquer narração integrar todos os acontecimentos. Na medida em que essa narrativa, a narração, integra os acontecimentos, a gente também constrói a possibilidade de construção de uma vida em comum. O Ricoeur era muito preocupado com o que se passava na Europa, já desde a Segunda Guerra. Ele mesmo acolheu muitas crianças judias numa escola que ele dirigia. Mas uma das motivações para a História, a Memória e o Esquecimento é a Comissão da Verdade e da Reconciliação da África do Sul. Ontem, a presidenta Dilma deu início à Comissão da Verdade no Brasil. E na África do Sul, a questão foi colocada em termos de integrar todos os acontecimentos, inclusive os acontecimentos difíceis, inclusive fazer o carrasco confessar os atos atrozes dele. Meio difícil apagar os rastros do passado, mas pelo menos ter as condições de construção de uma base comum, de uma base para uma vida em comum. E o que nós queremos aqui é trabalhar um pouco a memória de um acontecimento muito importante e de acontecimentos muito importantes da sociedade brasileira dos anos 50 e 60. Isso porque parece que as coisas caem no esquecimento muito fácil. É preciso narrar a história, os aspectos bons, mas é também preciso narrar e enfrentar tudo. A integração na narrativa de todas as coisas é que permitirá a construção de uma base em comum, de onde nós podemos partir e construir algumas coisas. Então, nesse sentido, este evento também parte de uma pergunta fundamental, porque a grande questão que se colocava nos anos 60 para o protestantismo era a questão se o protestantismo teria futuro na América Latina. O educador suíço Pierre Furtet, num artigo de 64 da revista Paz e Terra, dizia que não existe futuro para o protestantismo na América Latina. E ele chegou até a dizer que o protestantismo era fruto de uma mentalidade enfermiça, norte-atlântica. É evidente que precisa entender o contexto e as afinidades eletivas do protestantismo naquele contexto. Mesmo na edição imediata, logo depois da sua publicação em inglês do livro do professor Rubem Alves, no Uruguai, a versão que eu conheci, de 72, publicada pelo Júlio de Santana, com prefácio do Miguel Bonino. E Miguel Bonino já chamava atenção naquele prefácio em espanhol para esse caráter de estrangeirismo ainda do protestantismo na América Latina. Então, a gente quer, de alguma forma, problematizar isso. As conferências, as palestras, os testemunhos retomarão este momento importante. Nós queremos fazer uma memória daquele evento. Isso também tem a ver com o fato de que o protestantismo, pelo menos brasileiro, sempre foi muito ambíguo, ao mesmo tempo que ele tem dentro de si potencialidades até subversivas, se vê claramente logo depois as suas afinidades eletivas e o seu ajuste progressivo ao status quo.
Então, num primeiro momento, a gente quer retomar este momento importante, mas não só isso, né? Narrar a história, enfrentar os acontecimentos, narrar esses acontecimentos, integrá-los, também faz parte de um processo de pensar a inserção da gente como igreja e como comunidade cristã, e pensar esse próprio processo histórico no qual nós estamos inseridos, né? Para onde converge tudo isso. Então, a gente, de alguma forma, está comprometido aqui e quer narrar, e quer integrar os eventos numa narrativa que também possibilite a construção de uma base comum de vida, de elementos comuns que sejam proveitosos a todas e a todos. Então, com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos reunidos aqui, e muito felizes, e agradecemos a todas e a todos vocês que compartilham este momento que é tão importante, foi tão importante e é tão importante para a vida de todas e todos nós. Muito obrigado pela presença de todas e todos aqui neste momento. Eu queria passar a palavra ao diretor da Faculdade Unida de Vitória, professor Vanderlei Pereira da Rosa, que tem uma palavra a todos e todos nós. Boa noite a todos e a todas. E como o professor José Adriano já disse, a gente está muito agradecido pela resposta que vocês deram ao convite para estarmos juntos nesses 3 dias. Eu queria rapidamente contar um pouco da história desse evento que a gente está aqui agora, a ideia, né? Na realidade, houve uma semente para que isso aqui acontecesse, semente essa que foi plantada pelo professor José Bittencourt Filho, que os alunos mais antigos aí sabem que foi professor da Faculdade Unida por 5 anos, atualmente está morando lá em Brasília. O Bittencourt deve se lembrar que há uns 4 ou 5 anos atrás ele me chamou, ele disse, eu preciso falar contigo, e aí me chamou para um jantar, saímos juntos, e ele disse, queria te lançar uma ideia. Não sei se todos aqui sabem, mas a Faculdade Unida funciona atualmente dentro do prédio do Centro de Formação Martinho Lutero, onde na década de 60 funcionou o Seminário do Centenário, cujo reitor foi o reverendo Joaquim Beato, e foi professor, e outros professores que estão ainda morando aqui em Vitória até hoje. E esse seminário ele foi fechado no calor dos acontecimentos, do golpe militar, do regime militar, e como nós veremos aqui sobejamente, tanto hoje quanto ao longo do dia de amanhã, as principais denominações evangélicas, elas se alinharam ao regime e houve uma espécie de implantação de ditadura eclesiástica. Então, esse seminário foi fechado nessa época por essa ditadura eclesiástica. Então, o Bittencourt me lançou a ideia de nós fazermos ali uma comemoração, o fato de que 40 anos depois, uma faculdade de teologia voltou a funcionar dentro do mesmo prédio, convidar o pastor Beato, o pastor Claude, alunos, outros professores, para fazermos uma comemoração desse fato. Eu fiquei muito empolgado com a ideia, mas a ideia ela acabou ficando na prateleira durante esse tempo todo. E ano passado, nós, em maio, exatamente há um ano atrás, nos lembramos que esse ano estaríamos completando 50 anos da Conferência do Nordeste. E aí, imediatamente, eu me lembrei dessa conversa com o Bittencourt e pensamos, então, em fazer um evento que na realidade, fosse mais abrangente, que tivesse a Conferência do Nordeste como a culminância de um movimento que já vinha de algumas décadas, talvez 20, 30 anos, mas, sobretudo, a partir da década de 50, de setores do protestantismo que estavam preocupados em se perguntar acerca do papel dos protestantes na construção do país, sobretudo um país que passava por imensas transformações sociais em função do processo de urbanização, de industrialização que se dava na década de 50. O fechamento do Seminário do Centenário foi um elemento dentro de vários outros acontecimentos, que, como eu disse, a Conferência do Nordeste representou uma espécie de dobradiça da história, assim, né? Um antes e um depois na história do protestantismo brasileiro.
Enfim, então foi uma ideia que foi plantada há bastante tempo aí pelo professor Bittencourt, que foi amadurecendo, ficou guardada e surgiu então a ideia desse evento comemorativo. O professor Zé Adriano ficou responsável por fazer contato com esses palestrantes que estão aqui, todos, sem exceção, que nós ligamos, aceitaram imediatamente e com muito ânimo, com muita alegria. O professor Rubem Alves aceitou com muita alegria também, e depois, em função de dificuldades de saúde, ele não poderia vir, mas ligamos para ele na sexta-feira, e aí ele falou, não, eu tô disposto a ir, e eu quero agradecer muito, viu, professor Rubem, a sua presença aqui no nosso meio, de coração mesmo, para nós é uma tremenda honra. Muito bem. Eu fiquei pensando, e aí trabalhamos esse ano inteiro, né, todos os professores, e sobretudo o professor Adriano esteve muito à frente disso, os funcionários, a gente vem trabalhando pesadamente para que esse evento acontecesse. Eu fiquei me perguntando o que deveria passar na cabeça de pessoas como o pastor Beato, como o pastor João Dias, por exemplo, né? E ontem eu saí para jantar com o reverendo João Dias e perguntei para ele assim, o senhor lá em 1962 e tinha consciência do que representava a conferência que vocês estavam fazendo? O senhor imaginava que 50 anos depois o senhor ia receber um telefonema de alguém dizendo, a gente quer fazer um congresso comemorando o congresso que vocês fizeram? Ele disse, não, eu não pensava, eu não imaginava um negócio desse. Hoje um amigo meu de muitos anos, diretor da Visão Mundial no Brasil, me ligou depois do almoço e desejando sucesso no evento e tal, e ele falou, e fala com o pessoal para se preparar para a comemoração dos 100 anos. Eu falei, aí eu acho que nem eu vou estar nessa. Mas eu sou professor de História do Cristianismo há muitos anos, e eu acho muito curioso como que fatos históricos, eles têm desdobramentos que às vezes nós não temos consciência de onde vai chegar isso, né? E eu acho que hoje vocês podem testemunhar uma das conversas também com o reverendo João Dias, ele me dizia, e me mandou um e-mail também, né, como ele estava agradecido a Deus por Deus ter dado vida, saúde, ele poder estar aqui conosco nessa noite. Então, para nós é uma honra, esses homens fizeram história, eles contribuíram com as suas vidas, literalmente com as suas vidas. Hoje eu perguntei para o pastor Beato quantos anos ele tinha, posso falar, pastor? O pastor falou, eu vou completar 88 anos esse ano. E eu falei, o senhor continua dando aula? Continuo dando aula de teologia no seminário até hoje. Pastor reverendo João Dias, 82 anos, está dando aula de teologia até hoje. É literalmente a vida inteira dedicada à causa do Evangelho e da expansão do pensamento protestante. Aliás, o reverendo João Dias me disse também que, inclusive, ele nasceu dentro do seminário. Então, mais ainda, né? E está envolvido com o seminário até hoje. Ele me disse que os amigos dele falaram que era o defeito de nascença dele, era ele ter nascido dentro do seminário, né? Mas, enfim, então, o evento ele visa, primeiro, trazer à memória fatos da história do protestantismo que, não tenham dúvida, a esmagadora maioria dos evangélicos brasileiros jamais ouviu falar. E isso não é à toa, essa história ela foi propositalmente varrida para debaixo do tapete, pelo menos houve essa tentativa pela maioria das nossas denominações. Nós queremos trazer isso à luz novamente, queremos fazer uma celebração disso, uma homenagem a esses homens, e ao mesmo tempo queremos refletir sobre a história da Igreja Evangélica nesses últimos 50 anos, em função das opções que foram feitas, o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, o que poderia ser, enfim, tentar pensar um pouco o contexto atual e possibilidades para o futuro. Isso tudo está sendo gravado, devidamente gravado em DVD, e depois será disponibilizado. Você já poderá, inclusive, sair do congresso lá no site, no estande da Unida, já tendo feito a solicitação, ou depois através do site. Uma coisa que talvez não saibam ainda, hoje, ao longo do dia, nós aproveitamos a chegada dos palestrantes e colhemos depoimentos de meia hora, 40 minutos de cada um, e esses depoimentos serão transformados num documentário sobre o percurso ecumênico
do protestantismo brasileiro. Óbvio que isso vai levar, os depoimentos todos já estão gravados, a gente vai levar um tempo para conseguir editar todo esse material, porque a gente deve estar com 3 ou 4 horas de material gravado e a gente tem que transformar isso em 50 minutos, 1 hora mais ou menos. Mas isso será feito e futuramente também será disponibilizado. A gente não quer que isso demore muito, talvez 1 mês, a 1 mês e meio, isso já poderá estar à disposição. Eu queria fazer um agradecimento àqueles que estão nos apoiando, né? A Fonte Editorial, que está aí com seu estande montado, a Editora Paulus, a Novos Diálogos, a Editora Haste, a Revista Cristianismo Hoje, a Revista Comunhão, a ETAL, o CLAI, Concílio Latino-Americano de Igrejas, o apoio da Visão Mundial e o apoio da SONGS também, que sonorizou esse ambiente, né? Fica nosso agradecimento, porque nos ajudaram a criar esse evento e a trazer à luz esse evento. Um outro detalhe que eu esqueci de falar, já 2 editoras também já demonstraram interesse em publicar o evento, né, as palestras, tudo que acontecer aqui. Então, possível. E a nossa intenção desde o início era exatamente isso, era documentar, né, era documentar, gravar e permitir que gerações futuras tenham acesso a esse tipo de material, a esse tipo de visão do Evangelho, porque o que estava em disputa claramente naqueles dias era a visão que se tinha acerca da missão da igreja. Afinal de contas, para o que serve a igreja? Qual é a missão da igreja? E pelo menos 2 visões elas se confrontaram naqueles dias, e isso a gente vai estar refletindo aqui. Professor José Adriano. Passo então a palavra ao professor José Bittencourt, filho. Queria apresentar um grande amigo. Eu conheci o Zé Bittencourt em 88. Talvez ele não lembre. Estávamos em Curitiba, palestras com o reverendo Joaquim Beato, sobre Apocalíptica. Um frio, né? Mas muito calor humano, e aprendemos muito, né? Mais tarde, trabalhamos junto, ele era meu chefe, né? Mas o Zé Bittencourt é um pesquisador, estudioso das relações religião e sociedade no Brasil, com trabalhos importantes publicados nesta área. O tema dele nesta noite é o movimento Igreja e Sociedade. No contexto dos anos 50 e 60, acontecem várias transformações na sociedade brasileira e latino-americana em geral. E acontece de forma bastante efetiva a participação das igrejas nesse processo. José Bittencourt, que já escreveu sobre esse tema, então é o nosso convidado para introduzir toda essa discussão que nós propomos para este evento, que se liga com a conferência e outros aspectos. José Bittencourt, muito obrigado por aceitar o convite da Faculdade Unida, e de antemão agradecemos muito a sua participação e a sua contribuição, e reconhecemos a importância do seu conhecimento deste assunto, e sabemos que podemos aprender muito com você sobre este assunto especificamente. Muito obrigado. Então, boa noite a todos os companheiras e companheiros, irmãs e irmãos. Eu fiz o dever de casa direitinho, tá? Me convidaram, então eu fiz a palestra bonitinha, está aqui, tá bom? Não vou usar, por 2 razões. A primeira é que não dá tempo, vocês vão ficar muito cansados. Isso aqui dá um curso de 6 meses. Estava lendo ontem lá, no avião estava vendo essas notas,
Falei, eu fiz um curso para um semestre, né? E eu vou ter, no máximo, 1h30, porque ninguém aguenta mais que isso, né? Sem contar que o pessoal fica com medo da chuva. Bom, em segundo lugar, porque falar desse assunto necessariamente invade o terreno da emoção e do afeto. Não tem como falar de ecumenismo. Desculpem, mas o bicho pega, né? Quando eu entrei na Faculdade de Teologia, primeira vez, eu não consigo chamar de FUV, eu só chamo de FTU, tá? FTU é FUV, tá? Tudo bem. Quando eu entrei na FTU pela primeira vez, imediatamente me veio, obrigado, a ideia, a lembrança do seminário centenário. E de aquilo ter sido o cenário de um dos acontecimentos mais importantes da vida do denominacionalismo nacional. E que as novas gerações não tinham a menor ideia de que aquilo tinha existido. E muitos evangélicos que estavam lá interessados na teologia, fazendo curso de bacharel em teologia, não sabiam o que representava aquele prédio, o que tinha acontecido ali. Eu tenho um contraparente que foi aluno lá, e ele me contou das agruras que eles passaram. Vocês não estão sabendo também do que eu estou falando, não, né? Mas ao longo desse congresso vocês vão saber, porque esses assuntos vêm todos misturados. Quando eu fui convidado, eu pensei, por que meu assunto é o primeiro, se o desenvolvimento de ISAL como instituição é posterior à Conferência do Nordeste, né? Aí depois eu descobri que a questão não é cronológica. Na verdade, nós estamos fazendo o que o Brasil está fazendo. E, por sorte, estamos fazendo no mesmo tempo histórico, né? Que é olhar de novo, revisitar o nosso passado e reinterpretá-lo. Porque o que a boa filosofia da história tem nos ensinado é que história tem pouco a ver com fato e muito com interpretação. E nós precisamos de informação qualificada e de interpretação do que representou esse momento da vida do protestantismo nacional. E nada melhor para fazer isso do que exatamente você ter essas pessoas. Todos eles foram protagonistas nessa época, quer pelo movimento de juventude, quer pela própria Confederação Evangélica, quer por ISAL, quer pelo movimento ecumênico internacional, que dava seus primeiros passos na América Latina. Todas essas pessoas foram protagonistas de algum momento. O professor Rubin foi o primeiro secretário de estudos de ISAL. O professor Zwing foi o último. Então aqui está a história de ISAL, né? Todinha. E as histórias que a gente vai tentar contar ao longo desses dias. Não tem outro jeito de falar sobre esse assunto. E hoje, quando eu participei desses depoimentos de que falava o professor Vanderlei, foi inevitável que eu fizesse uma revisitação do meu passado, da minha participação nessa história. Porque eu não sou dessa geração. Eu não fui herói como eles. Eu não enfrentei o que eles enfrentaram. Eu fui introduzido nesse assunto por uma pessoa que devia estar aqui, chamado Carlos Alberto Correia da Cunha. De saudosa memória, e que foi quem me passou os documentos da Conferência do Nordeste que ele tinha escondido dentro da casa dele num saco plástico enfiado no fundo do quintal, para a repressão não pegar. Quando ele conseguiu, na redemocratização, trazer esses documentos de volta, ele era a única pessoa que tinha a coleção completa dos documentos das 3 conferências, a de 55, a de 57 e a de 62, que teve o título de
Cristo e o processo evolucionário brasileiro. De repente estava na minha mão aquele conjunto de documentos que eu não sabia o que significava. E à medida que eu fui lendo, que eu fui vendo que eu estava entrando num outro mundo. Porque eu me converti numa igreja pentecostalizada com 15 anos. E eu não tinha a menor ideia de que isso existia. E eu já tinha feito seminário. Então, às vezes, eu tinha visto falar, e eu conhecia uma pessoa ou outra, eu conhecia o livro do reverendo João Dias, né? O famoso Inquisição Sem Fogueiras, que às vezes foi com fogueira, né? E, de repente, eu me vi diante daquele mundo novo. E, depois do conhecimento desses documentos da Conferência do Nordeste, eu acabei chegando a Exalc, que me entusiasmou de tal maneira que eu acabei fazendo minha dissertação de mestrado sobre esse assunto. Aliás, eu estou com a minha dissertação aí, faz parte do dever de casa, né? E ela ainda foi escrita, foi datilografada, vocês acreditam? Que existiu isso algum dia? Datilografia, né? Resultado, para você ter uma versão digital dessa dissertação, você tem que ou escaneá-la ou então digitar tudo de novo, que é o que eu estou fazendo. Eu estou aproveitando e fazendo algumas edições. Porque na continuidade deste evento, nós pretendemos até o final do ano publicar essa obra. Ou seja, trazer à luz, depois de 50 anos, a coleção completa dos documentos das 3 conferências de Igreja e Sociedade da Confederação Evangélica do Brasil. Essa história desses documentos é interessante, vale a pena ser contada, porque os documentos da Conferência do Nordeste, eles foram publicados por uma editora de um presbítero da IPB, do Rio de Janeiro, que era militar. Quando veio o golpe, ele ficou preocupado que aquilo pudesse queimar o filme dele. Então, uma certa feita, ele invadiu o escritório da Confederação com alguns agentes do DEOPS para prender, supostamente, alguns componentes da comissão do setor de estudo de responsabilidade social, mas, na verdade, ele não queria tanto prender o pessoal como ele queria pegar os livros para a editora dele não aparecer. Então, ele foi e pegou todos os exemplares que existiam lá na Confederação, isso não tinha sido distribuído ainda, e mandou queimar. Quando passou 20 anos disso, eu conversei com ele, pessoalmente, né? E disse: o que o senhor tem a dizer sobre esse episódio? Diz: eu tenho a dizer que os agentes não estavam armados. Achei interessante, né? Os agentes não estavam armados, que bom. Bom, mas com isso, esses documentos se transformaram numa raridade. E, de fato, uma coleção completa, e ainda mais somada às conferências anteriores, ninguém tinha, a não ser o reverendo Carlos Cunha, porque enterrou no quintal dele. E nos idos de 1982, me passou esse pacote. E eu confesso que Cunha já não está mais entre nós, mas eu não sei por que ele fez isso. E se ele me disse, eu não lembro mais. Porque já faz tanto tempo que eu não lembro. Não? Mas a história começou aí. Eu não sou dessa geração, mas eu aprendi. Eu comecei a ver esse mundo e esse capítulo da biografia do protestantismo nacional a partir de documentos, a partir de papéis. De papéis eu passei para pessoas. E de pessoas eu passei para o momento histórico, para o contexto completo, para a intenção, o que vinha a ser, de fato, essa coisa ecumênica. E esse ecumenismo que se traduziu por uma vontade de servir a humanidade. Porque tem vários modelos de ecumenismo aí, inclusive vários ainda funcionando. Tem até o ecumenismo das festas de 15 anos, né? Que é aquele bonitinho, chama o padre, né? Vem as meninas, passam embaixo da espada do cadete, aquela coisa toda, no sentido literal. Então, o que acontece?
É a espadinha mesmo, tá? Não pensem mal das moças. Então, tem esse equilíbrio de casamento, né? De festa de 15 anos, etc. E outros de outros tipos que partem, por exemplo, das experiências místicas. No meu caso, dos grupos pentecostais. Há vários grupos pentecostais em relação ecumênica com católicos carismáticos. Porque o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum essa experiência mística. Né? Então, há vários modelos de ecumenismo. Nós estamos falando de um. Desse modelo de ecumenismo que nasce com uma entidade, que é o Conselho Mundial de Igrejas, que eu chamo de ONU da Igreja. Porque a ONU, tanto a ONU quanto o Conselho Mundial de Igrejas, foram fundados no sentido de rever e de redirecionar as nossas civilizações. Porque a civilização ocidental, chamada cristã, e a Europa da Reforma, produziram 2 guerras num só século. E as mais sanguinárias da história da humanidade. Então, quando chegou no final da Segunda Guerra, o pessoal pensou, temos que fazer alguma coisa, porque não é possível que a nossa cultura, a nossa civilização tenha caído nisso, tenha chegado a isso. E o pior é que essas 2 guerras não ficaram restritas ali ao âmbito europeu, mas elas acabaram se expandindo para o mundo inteiro. A Segunda Guerra foi realmente mundial. Então, que civilização é essa que se diz calcada nos valores do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento, etc., e produz essas guerras sanguinárias? Joga bomba atômica em cidades onde só há civis despreparados, né? O maior de todos os atos terroristas de todos os tempos. O pessoal falava do Bin Laden, né? Bin Laden tinha matado 3.000 pessoas naquele atentado das Torres Gêmeas. Não? Perto do que a bomba atômica matou, perto do Truman, ele era trombadinha. Truman conseguiu matar milhares em alguns segundos. Esse é o maior ato terrorista da história da humanidade. Então, que civilização era essa que nós estávamos produzindo? E que cristianismo era esse? Que era incapaz de resistir à onda, né, de um capitalismo selvagem que nos levou àquela situação. E ideologias extremistas que levaram as pessoas ao fanatismo e a tudo que nós sabemos que aconteceu. Então as igrejas resolveram fazer um conselho mundial e ver se os cristãos poderiam, de dentro para fora, contribuir de alguma forma. Só que aqui na América Latina, esse refazimento civilizatório teve outra cara, porque os nossos problemas aqui eram outros. Nosso problema aqui era a exploração, nosso problema era a opressão, nosso problema é viver na periferia de tudo, não? E assistir à expansão e à manutenção da miséria. Esse era o quadro da América Latina. Então aqui essa coisa de refazimento civilizatório tinha outros componentes e outros compromissos. Mas essa inspiração do Conselho e o apoio moral, intelectual e muitas vezes material que o Conselho ofereceu ao continente sul-americano fez com que nós pensássemos as mesmas coisas que eles estavam pensando, mas dentro da nossa problemática. É que aparece o setor de estudos de responsabilidade social da igreja. Aí é que se encaixa uma figura importantíssima, um norte-americano chamado Richard Shaw, que vocês vão ver falar aqui muitas e muitas vezes, que vai ser uma espécie de líder em conteste de um determinado período desse protestantismo e deste ecumenismo. E nasce essa ideia ecumênica de que ecumenismo não é uma tentativa de se produzir convergências doutrinárias. Não é isso. Até porque nós nunca vamos conseguir. Todas as confissões nascem de embates culturais e históricos. Isso não pode ser revertido
Então nós sempre vamos ter pontos de vista diferentes, doutrinas diferentes, a partir exatamente daquela experiência histórico-cultural que produziu essa confessionalidade. O Tillich já dizia isso. Não tem outro jeito. Nós não temos que sair pelo caminho da doutrina, se ele acredita nisso, acredita naquilo. Né? Nós temos que servir a humanidade. O serviço à humanidade, a diaconia, no sentido mais teológico que a palavra tem, é a base e o início de qualquer ecumenismo. Por isso esse ecumenismo é chamado, com muita propriedade, essa modalidade que eu falo, de ecumenismo de serviço. E serviço no sentido de diaconia, é a tradução mesmo da palavra neotestamentária. Então este é um modelo de ecumenismo, que desde logo, em função da indignação ética, passou a ser crítico do capitalismo e passou a se irmanar com os movimentos e com as ideias e com as propostas que na época circulavam anticapitalistas. Não havia outra saída. A indignação ética os levou ao anticapitalismo declarado. Mas se hoje isso é problema, não é? O pobre do presidente Obama quis fazer uma mudança lá no serviço de saúde americano, disseram que ele era marxista. Mas imagine, né? Obama marxista. Né? Chega a ser deprimente, né? Mas apareceu uma manifestação da ultradireita americana lá no Arizona, porque Arizona é um horror, né? Então, com um cartaz assim que tinha o Obama, o Marx e o Lenin. Você viu isso? Eu falei, gente, que pena do Marx e do Lenin, né? Tem que andar com essa companhia, né? Pois é. Então, se ainda hoje nós estamos em 2012, você vê essa pataquada, vocês imaginem o que era nos anos 50 e 60. Nós estávamos no auge da Guerra Fria. Pensar que um ano antes da Conferência do Nordeste, que foi implantado o Muro de Berlim, era o auge da Guerra Fria. Então imagine o embate ideológico, o clima de radicalização, de confronto, de conflito que se desenhava na sociedade e como isso se desdobrava para dentro das igrejas. Que aí a gente tem que entrar no campo da sociologia da religião e discutir o conceito de autonomia relativa das associações religiosas. Como é que as associações religiosas, sendo associações de adesão voluntária, como é que elas reproduzem a sociedade? Como é que elas reproduzem os embates ideológicos da sociedade? Ou reproduzem a organização social estrutural? Isso é um debate para a sociologia da religião, mas eu estou mencionando isso apenas para dizer para vocês que as igrejas não vivem para além da sociedade. Mesmo essas que só lidam dia e noite com um demônio, né? Tem até demônio dedo duro, né? Vocês viram? Tem um demônio que foi lá na Igreja Universal e falou que ele gostava de ficar na igreja do bispo, como é que ele chama? Do Valdemiro, né? É um demônio dedo duro, né? Então, mesmo estas reproduzem a seu modo a sociedade como está organizada e estruturada. Ou seja, para a gente pensar, não seria possível você ter este modelo eclesiástico se nós estivéssemos na transição civilizatória, na pós-modernidade cultural e no absoluto predomínio do capitalismo financeiro. Não ia ter como ter esse tipo de proposta religiosa. Só tem porque a sociedade está assim. E está assim cada vez mais no âmbito planetário, porque nós estamos na bendita da globalização. Então, a relação igreja-sociedade precisava ser cuidadosamente examinada naquela época, como nos dias de hoje também, mas naquela época significava você ter um manancial de recursos teóricos, de recursos retóricos e de recursos ideológicos para poder fundamentar sua opção pelo serviço à humanidade. Não? E é nesse ponto que aparece Exalco.
em que Isao, na verdade, era uma agremiação de intelectuais protestantes, que depois foi agregando intelectuais católicos também. Porque a preocupação deles todos era essa: estabelecer o estado da questão da relação igreja e sociedade na América Latina. O que é que isso representava? E qual era a correspondência teológica e bíblica deste momento histórico? E quais eram as discussões ideológicas e estratégicas que precisavam ser feitas em função disso? E Isao partiu para isso. No início, Scholl deu imensa colaboração, depois ele foi deportado, teve que ser mandado aqui. Mais tarde surgiram outras mentes brilhantes que ajudaram no acúmulo de conhecimento qualificado de religião. Isao fez as primeiras experiências de ciências da religião. Isao inaugurou a possibilidade de uma nova mediação para a teologia que não fosse simplesmente a filosofia ou a história. Começamos a entrar no terreno das ciências sociais, etc. Nos anos 80, nós vamos pagar o ônus disso, porque isso tem bônus, mas também tem ônus, tá? Essas mediações aí. Mas isso é uma conversa com outro congresso que a FTU vai fazer, tá? Sobre mediações na teologia. Não, mentira, não tem congresso nenhum, é o que estou falando, né? Mas pode ficar como uma proposta, né? Bem, então Isao inaugura uma nova etapa do protestantismo, em que a reflexão começa, por exemplo, a avançar para dentro do século XX. Porque, considerando que existem seminários até hoje que ainda estudam livros de teologia sistemática do século XVIII, tá? Ainda tem? Hoje? Os teólogos e o pensamento protestante do século XX, da melhor qualidade e europeu, foi introduzido aqui por Isao. E as pessoas não lidavam com isso. As nossas instituições eram modestas, inclusive as instituições de ensino superior. E isso trouxe, evidentemente, mudanças curriculares. Hoje, Reverendo João Dias, no seu depoimento, falava a respeito do problema que eles tiveram com a burocracia dirigente da IPB, porque houve mudança curricular no Seminário Centenário. Esse era o grande problema para a igreja, mudar o currículo, quer dizer, não vamos mais estudar teologia sistemática do século XVIII. Vamos tentar ver o que está se produzindo em teologia sistemática do século XX. E no início do século XX. Antes da Primeira Guerra, tá? Não era novidade do dia anterior. Ou seja, as igrejas estavam, à época, defasadas em termos de estudos teológicos, quase um século. Quase um século. E é claro que com esse aparato teórico, não havia possibilidade de enfrentar exatamente o problema que surge para os cristãos depois das duas guerras mundiais. Transformar o cristianismo em servo da humanidade. E mais ainda, transformar o cristianismo de servo da humanidade na América Latina. E era isso que Isao queria. Então eles fizeram a leitura dos mestres da Europa, mas fizeram a devida adaptação, porque não dava para fazer mecanicamente essa teologia europeia para cá, porque é claro que os pensadores eram homens do seu tempo e da sua terra, eles pensaram a partir da sua realidade. Mas essas eram preocupações que não eram cogitadas nas igrejas brasileiras, como não são hoje. Você importa coisas, você engole coisas oriundas do exterior, como se fossem universais. E pouquíssimas coisas são universais, principalmente em matéria de comportamento religioso, e mais ainda, em matéria de ação social e de enfrentamento das questões sociais. Quase nada é universal. Tudo é muito particular, tudo é muito contextual.
Isso Isao descobriu para a gente, contou para nós essa novidade. Scholl foi um dos primeiros a contar essa novidade aqui. Por isso ele é tão importante, por isso ele é tão emblemático, principalmente em se tratando de um missionário norte-americano, porque as histórias que nós temos aqui das missões são histórias assim meio complicadas, né? No dia da proclamação da República, todas as igrejas fizeram culto em ação de graça, mas no dia da abolição da escravidão, não. Não precisa comentar, né? Sem comentários. Então, com essa trajetória histórica, era preciso assustar as pessoas, assustar. Fulano, para você pensar teologicamente e para você realizar uma ação social consequente nessas latitudes e longitudes, você vai ter que fazer uma interpretação da realidade, você vai entender o que está acontecendo, você vai fazer a crítica e a autocrítica, descobrir quais as conexões do seu pensamento religioso, do seu discurso religioso, da sua prática moral, ética e litúrgica com determinadas ideologias. Coisas que hoje parecem banais para nós, ou para muitos segmentos do cristianismo protestante, na época eram absoluta novidade. E era absolutamente revolucionário. E isso causava uma má impressão. Então Isao sofreu o drama das vanguardas. O drama das vanguardas, que é não conseguir enraizar-se na massa, na maioria. E como Isao estava propondo uma aproximação intelectual exatamente com os setores críticos ao capitalismo, Isao participa efetivamente da discussão entre cristãos e marxistas. Então o que acontecia? Para as igrejas, o pessoal de Isao era de esquerda, portanto, perigoso e nocivo. Para os movimentos sociais e para a universidade, Isao era de igreja. E coisa de igreja não é muito confiável. Então Isao ficou no meio desse tiroteio. Uma condição extremamente delicada, mas que só vanguardas vivem. Só vanguardas e minorias experimentam. Eu não estou fazendo apologia de Isao. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Cometeu erros, equívocos graves, etc. Não estou transformando uma instituição perfeita, nenhum movimento perfeito. Aliás, Isao é um dos pouquíssimos casos na sociedade que inverteu a trajetória. Os movimentos costumam evoluir para se tornarem instituições. Isao começou como uma instituição e virou movimento. É uma das coisas mais curiosas da vida de Isao. Ele começa como Junta Latino-Americana de Igreja e Sociedade, uma organização proposta pelas federações e confederações evangélicas do Brasil e Cone Sul. Ele começa assim, uma instituição eclesiástica de confederação evangélica. Só que ele avança tanto no seu propósito e na sua produção, que ele acaba virando um movimento que vai atrair até pessoal da academia, pessoal da militância política e pessoal católico, formando o Isao maduro de alguns anos depois, que aí vai se chamar não mais Junta Latino-Americana de Igreja e Sociedade, mas Movimento Igreja e Sociedade na América Latina. Isso aqui é a sigla Isao, Ele vai se transformar nesse movimento que vai cada vez atrair mais pessoas de diferentes procedências e que nunca tinha se encontrado e que não achava que tinha condições de dialogar e debater no mesmo ambiente, mas aí ele vai sofrer a crise das minorias e das vanguardas. Aí a gente poderia fazer uma discussão filosófica e política aqui de semanas a respeito dos ônus e dos bônus de se ser minoria e vanguarda, Mas não vem ao caso, até porque essa experiência é uma experiência histórica, ela já passou. Isao, como Isao, não existe mais, embora ele tenha sido
se tentou dar uma continuação, uma continuidade a ele por intermédio de uma outra instituição continental, mas não se conseguiu reproduzir o espírito de Exalc. Mas o que é interessante é o seguinte: mesmo Exalc tendo desaparecido como instituição e a sua produção ser hoje uma produção de museu, né? Na verdade, ele introduziu em certos setores do protestantismo brasileiro e latino-americano uma outra maneira de ser, de viver e de pensar. Ou seja, nunca mais o protestantismo latino-americano pode ser o mesmo depois de Exalc. Mesmo que queira, não consegue. Mesmo que queira, não consegue. E é por isso que as burocracias eclesiásticas dirigentes fazem absoluta questão de não contar essa história. Fazem absoluta questão de sonegar às novas gerações esses episódios. Porque eles sabem que uma vez a pessoa confrontada com essas experiências, com esse conhecimento, nunca mais vai ser a mesma. Então é perigoso, né? E como diria um outro pensador, a memória é sempre subversiva, né? Nós estamos aqui fazendo, efetivamente, um exercício de memória. Porque como nós temos que reinterpretar o nosso passado, é uma tarefa que periodicamente precisa ser reassumida, nós estamos reinterpretando o nosso passado. Até para entender por que a situação está como está. Como é que nós chegamos a esse ponto? E o que é que representa hoje a comunidade evangélica nessa fase de redemocratização profunda da sociedade brasileira? Qual é a contribuição que nós vamos dar? Eu me lembro, há uns anos atrás, quando um deputado da bancada evangélica fez um requerimento para retirar um quadro de dentro da Câmara, porque tinha uma mulher nua. Como se ele nunca tivesse visto mulher nua na vida, né? Como se a senhora mãe dele também não ficasse nua, eventualmente, pelo menos para tomar banho, né? E esse tipo, essa é a contribuição que nós vamos dar? Esse é o tipo de Brasil que nós queremos, que esconde quadro porque tem mulher nua? Nós vamos ser identificados com esse tipo de coisa? Eu já estou no fim da minha carreira já. Eu deixei o ministério em 2000. Completei 20 anos de ministério, me aposentei, por conta própria. Aí o aluno chegou para mim no outro dia e disse: professor, o senhor perdeu a fé? Eu falei: não, perdi a paciência. Fé eu ainda tem alguma, mas paciência não tem mais. Fiquei velho, não dá mais para aguentar esses crentes, não dá. Mas, na verdade, não foi bem assim, né? Eu falei para escandalizar o menino mesmo. Mas, na verdade, nós precisamos responder essa perguntinha chata que não quer calar, né? Ou seja, o que é que nós vamos contribuir para se construir uma nova sociedade brasileira? Redemocratizada. Essa pergunta eles faziam lá, porque havia uma expectativa de que não se sabia muito bem para que direção, mas que iriam acontecer grandes mudanças no mundo. Isso era uma expectativa. E, de repente, no final da década de 50, ocorre a Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi extremamente simbólica. Por quê? Não é por causa do comunismo, do leninismo, do trotskismo, nada disso. Foi simbólica porque, pela primeira vez, se viu que era possível enfrentar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não era assim tão inatingível quanto parecia. Os Estados Unidos, percebendo essa simbólica, estabeleceu, até os dias de hoje, né, o bloqueio. Porque qual é o perigo que Cuba pode oferecer para os Estados Unidos? Você jogar 2 mísseis lá, e não precisa ser nuclear, jogar 2 mísseis, acabou a população. Aquilo sempre foi assim. Então, por que bloqueio? Por que essa perseguição? Por que essa noia de Cuba? Por causa do seu poder simbólico. Cuba, enquanto existir Cuba revolucionária, né, nós vamos saber que o maior poder militar do mundo pode ser enfrentado, sim. E ninguém melhor do que os nossos antepassados naquela época, alguns dos quais estão aqui, para perceberem isso.
Não. E aí então a expectativa começou a tomar um formato. Nós estamos indo para a esquerda, nós estamos indo para o socialismo. Tanto é que a última experiência, as últimas experiências de Isao coincidem exatamente com a experiência frustrada do Chile, do socialismo pela via legal, do socialismo pelo voto. Porque foi só o socialismo ganhar que as potências deram conta, deram cabo do governo e da experiência chilena. E no lugar dele veio aquela coisa do Pinochet. Né? Então, o que ocorre? Não havia, se você tinha indignação ética, se você tinha experiência cubana, você tinha que olhar para a esquerda. Nós estamos falando em fim dos anos 50, gente. Fim dos anos 50, tá? Vamos tentar nos transpor para lá. E aí, a indignação ética faz com que nos aproximemos das teorias, dos pensamentos e das experiências anticapitalistas. Só podia ter a caminhada que teve. Aí, mas está errado, mas falhou, fracassou, projeto, socialismo real, acabou em 89, como diz o Hobsbawm, né? Quando o socialismo real acabou, os ricos perderam medo dos pobres, né? E é exatamente isso. Inclusive, isso afetou diretamente as fontes de financiamento de projetos no terceiro mundo, porque você não tinha mais comunismo para ameaçar, né? Os governos quiseram mais dar grana para projetos sociais. Engraçado, né? Era para projeto social, para atender os pobrezinhos, ou era para evitar o comunismo? Eu acho que é no mínimo os dois, né? No mínimo os dois. Pois bem, um detalhe importante é a gente conectar Conferência do Nordeste com Isao. E a conexão é interessantíssima. Não é só uma questão intelectual. Então tinha Scholl, tinha Rubem Alves, tinha Valdo César. Não era isso. Era que o Brasil foi o pioneiro na implantação de regime de segurança nacional. O primeiro golpe militar no modelo de segurança nacional foi o de 64 no Brasil. Aí o que os irmãos iam fazer? Se dentro da confederação o pau já estava comendo. Nas igrejas o bicho sempre pegou. Qual foi o espaço que sobrou? Então, para vários intelectuais protestantes que estavam imbuídos desse espírito ecumênico de serviço, Isao era a saída. Então, nós vamos ver em Isao os brasileiros, né, que estavam no setor de responsabilidade social da Confederação Evangélica do Brasil. Isao virou uma espécie de refúgio para os brasileiros, depois do golpe. Só que era um problema, por quê? Porque as trajetórias eram distintas. Enquanto o Brasil entrou nas trevas da ditadura, os países aqui em volta estavam ao contrário, estavam num caminho de esquerdização, de socialização. Então o pessoal desconfiava um pouco dos brasileiros. Esse pessoal é meio esquisito, né? E os brasileiros tiveram que ser bastante ginastas, né, para não perder o prestígio junto aos seus colegas, porque eles estavam falando de libertação e nós estamos falando em cativeiro. As coisas não batiam. Não batiam. Portanto, a trajetória dos brasileiros, se você for por esse caminho, é uma maneira de você desenhar também a trajetória do ecumenismo de serviço. É você perceber quais foram os quadros das igrejas, ministros e também leigos, que vinculados à Confederação Evangélica do Brasil, aos movimentos estudantis cristãos, depois foram parar em Isao e depois foi tudo parar no exílio. O que não foi parar na cadeia. Ou que não teve que enterrar as coisas no quintal. Não? Estão me acompanhando, gente?
Tá legal esse babado ou vocês preferiam a minha aula sofisticada e acadêmica? Bom, já estou terminando. ISAL é uma aventura. ISAL é um sonho. O sonho do movimento ecumênico. De fato, tornar a igreja serva da humanidade. Quem quiser ser maior dentre vós, seja o servo de todos. Vocês já viram isso em algum lugar, né? A ideia era essa. Não deu, né? Pelos mais diferentes motivos. Existem leituras pessimistas, existem leituras otimistas, existem leituras científicas, existem leituras filosóficas. Há muitas leituras possíveis para ver que o mundo não caminhou para a direção em que se pensava, nem o mundo e nem as igrejas. Tá? Mas a gente não pode deixar de conhecer este legado. Porque este legado está aí. Ele está dado. Ele é propriedade nossa, no bom sentido. Propriedade do protestantismo nacional. E os nossos jovens podem tê-lo como uma referência para fazer muita coisa boa. Não é? E não criar referências artificiais, como muitas igrejas estão criando. Não é? Inclusive é muito interessante, né? O protestantismo brasileiro nunca desenvolveu uma teologia satisfatória, uma liturgia satisfatória, e agora estão virando judeu. Né? Eu estou vendo sinagoga, sujeito de branco tocando chofar, e outro dia, aí disseram que é a igreja batista, credo em cruz, igreja batista tocando os troços. O que significa isso? Não tenho nada contra liturgia judaica, não. Judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. A ver uma coisa com a outra, não passou. Mas por que tem que criar sinagoga? Porque não tem tradição, não tem background, não tem história, não tem referência. A falta de referência litúrgica, a falta de referência teológico-litúrgica, leva a esse tipo de bobagem. Hoje nós estamos recuperando, felizmente no Brasil, essa coisa por exemplo, da vocação voluntária, que precisa ser discutido, né? Bastante. Porque é interessante você ser amigo da escola e pintar a parede da escola do seu filho, e seu filho ver. É interessante. Uma participação legal, né? Desde que não seja em substituição à tarefa que deveria ser efetuada pelo Estado, porque eu pago imposto para isso. Então não vou levantar a cedo para pintar a parede, que era o Estado que era para pintar. Então vamos devagar com esse voluntariado, né? Vamos devagar. Mas mesmo esse voluntariado, com todas as suas possíveis contradições, ele precisa de referência. E às vezes essa referência tem que ser estritamente bíblico-teológica, dependendo da circunstância. Aí a gente vai procurar onde? Eu sugiro que a gente procure em ISAL. E eu sugiro que a gente procure no setor de estudos de responsabilidade social da Igreja, da Confederação Evangélica do Brasil. Uma organização extraordinária, genial, que inclusive respaldou vários movimentos estudantis cristãos. Está aqui um líder dos movimentos estudantis cristãos, mas ele vai contar a história para vocês. Nós temos respaldo, nós temos referência, nós temos legado, nós temos tesouro. Tesouro, que é a vida desses homens e a produção deles. Não precisamos viver como nós vivemos, criando coisas estapafúrdias por falta de tradição, no melhor sentido da palavra. Obrigado. Muito obrigado, José Bittencourt. Apenas algumas observações. Nós não abriremos para perguntas hoje, né?
Mas, na continuidade das apresentações de amanhã e até sábado pela manhã, inclusive com a participação do professor José Bittencourt e outras mesas, nós retornaremos a estes temas quando eles terão continuidade e então as apresentações assumirão outra dinâmica, né? Nós, amanhã, na parte da manhã, às 9 horas, começaremos a apresentação com o reverendo João Dias e com o reverendo Joaquim Beato, questões mais específicas relacionadas com a Conferência do Nordeste. O reverendo João Dias e o reverendo Joaquim Beato fizeram os estudos bíblicos daquela conferência há 50 anos atrás. Os profetas em tempos de transformação social e política, e estudos sobre o reino de Deus apresentados pelo reverendo João Dias, muito importantes, e com intuições hermenêuticas que seriam desenvolvidas posteriormente, ainda no início dos anos 70, no âmbito da teologia bíblica, né? Também eu gostaria de informá-los, amanhã, na parte da manhã, nós também teremos o professor Dr. Rubem Alves, e também haverá o lançamento do livro dele, uma nova edição do livro que ele escreveu no final dos anos 60, nos Estados Unidos, um livro muito importante e que toda uma geração leu. Eu, como disse no início hoje, li esse livro primeiro na edição em espanhol, Religión, Opio, Instrumento de Liberación, publicada pelo professor Júlio de Santana, pelo menos ele coordenava a edição. Mais tarde tivemos acesso às outras edições, mas o livro será relançado amanhã, pela manhã. A editora, a fonte editorial está aqui. Há também outros livros que foram publicados pela Paulus. Então, na parte da manhã, nós teremos a memória da conferência, né, que começa no dia 22 de julho de 62. E a cada dia havia um tema. Já no domingo, no culto de abertura, em 22 de julho, falou-se sobre a cidade, e já na segunda-feira, 23, o reverendo Joaquim Beato começou a falar sobre os profetas em tempos de transformação social e política. Então, pela parte da manhã, a partir das 9 horas, nós contamos com a presença de todos e todos, com as apresentações do reverendo Joaquim Beato e João Dias, e com também o professor Rubem Alves, e o lançamento do seu livro. Mais uma edição de um livro que é tão importante e representativo do pensamento teológico brasileiro, né? Então, nós ficamos por aqui hoje. Agradecemos muito. Muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos e todas.